Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos. Peço a você que abra sua Bíblia. Nós iríamos começar hoje uma série de mensagens sobre ansiedade, mas nós ainda vamos esperar mais um tempo. Por isso eu peço a você que abra sua Bíblia no Salmo de número 1. Toda vez que eu ouço essa canção, eu vejo o quanto a minha fé ainda é pequena, o quanto eu ainda preciso buscar mais, viver mais o propósito de Deus, o quanto eu ainda preciso de mais ousadia, mais intrepidez, o quanto eu preciso de mais amor do Senhor no meu coração. Diz assim, o Salmo de número 1: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Obrigado pela água. Uma das coisas que mais me chamam a atenção nas páginas do Antigo Testamento era o quanto esse povo demonstrava amor pelo Deus de Israel. Eles tinham um amor tão grande por Deus, pela pátria que o Senhor havia os dado, pela herança que o Senhor havia os dado. Eles tinham um amor tão grande pelo seu estado, por onde eles viviam, que a palavra do Senhor nos mostra que quando eles estavam em cativeiro na Babilônia, ou talvez na Síria, aquele povo chorava de saudade de Jerusalém, de saudade de Israel. O Salmo de número 42 nos mostra o lamento de um homem que havia sido impedido por causa das guerras de ir entregar o seu culto a Deus dentro de Jerusalém, em Jerusalém, porque eles amavam de todo o seu coração a esse Deus. Mas por muitas vezes também eles davam vazão às suas necessidades, às suas vontades, e se corrompiam com outros deuses, e a partir desse momento eles demonstravam a ingratidão tremenda ao Deus de Israel. Toda criança, desde pequena, elas tinham como incumbência ou como obrigação aprender acerca da lei de Deus. O israelita ou o judeu, ele é por si um historiador, e ele contava para os seus filhos tudo aquilo que eram os grandes feitos de Deus para com seus pais, desde Abraão, como Deus havia escolhido Abraão, e como ele havia caminhado na direção do Espírito de Deus, em direção à terra que ele não conhecia, onde ele não sabia para onde ele estava indo. E ele também pegava e tinha consigo a certeza de tudo aquilo que Deus havia feito com eles lá na terra do Egito, com o crescimento do seu povo, a libertação do seu povo através de Moisés. Toda criança deveria saber para que eles viessem a amar esse Deus sobre todas as coisas. Mas o ser humano, pecador que é, por muitas vezes ele dava vazão aos seus sentimentos, e ele simplesmente se afastava de Deus. Nós vemos como exemplo, talvez mais claro acerca disso, Salomão, um homem que no início da sua história, no reinado de Israel, a palavra de Deus nos fala que ele ora ao Senhor, pedindo a Deus sabedoria, para que ele viesse a guiar ao povo de Israel com justiça, e que ele viesse a ser justo com tudo aquilo que ele viesse a fazer. Ou seja, uma palavra de sabedoria. E Deus diz a ele, já relatado em 2 Crônicas capítulo 7, do verso
14 em diante: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Ou seja, Deus ouve a oração de Salomão quando o templo está pronto, e mostra para ele o seguinte: olha, quando houver pecado no meio do meu povo, se esse povo se converter dos seus maus caminhos, eu sararei a sua terra, eu estarei com eles. Mas mesmo Deus mostrando a Salomão tudo aquilo que ele havia feito, tudo aquilo que Deus havia preparado para ele, todos os ensinamentos que Davi havia dito a ele, a resposta de Deus ao próprio Salomão, quando ele ora ao Senhor no encerramento do templo, ele mesmo assim se corrompe pelas muitas mulheres que ele tinha, e ali ele passa a adorar a outros deuses, e até mesmo a história nos conta que ele sacrifica alguns de seus filhos ao deus Moloque em um tacho de água de gordura quente para adorar a outros deuses. Eles tinham em tudo um amor muito grande, mas tinham também uma vulnerabilidade quando eles deixavam de buscar a presença de Deus e estar na presença de Deus. Por isso, os salmos são escritos para poder edificar e motivar o coração. Entre canções e poemas, o salmista traz realidades difíceis, duras, que o povo precisava escutar, que o povo precisava obedecer. E ele mostrava para aquele povo que eles deveriam de todo o coração estar voltado ao seu Deus, buscando a palavra de Deus, que esse Deus deveria ser o seu amor principal, que eles deveriam amar a esse Deus acima de todas as coisas. E esses salmos não eram escritos para os filisteus, para os moabitas, para outros países, mas era escrito especialmente para os judeus, e os judeus deveriam compartilhar, através da missão do povo de Deus, compartilhar a outros povos também. Ou seja, tudo aquilo que Deus falava com cada um deles, através de seus pais, através dos salmos, eles deveriam compartilhar com outras pessoas, dizendo o seguinte: olha, nós somos o povo escolhido de Deus, Deus está conosco quando nós estamos com Ele. Enquanto nós buscarmos a vontade de Deus, buscarmos a santidade de Deus, Deus estará conosco. Enquanto vocês buscarem os seus deuses, buscarem a idolatria do seu coração, confiarem em imagens feitas por mãos de homens, enquanto vocês continuarem confiando em Dagon, continuar confiando em Baal, vocês continuarão presos em seus corações, em sua idolatria. Mas venham adorar a esse Deus, o Deus vivo e verdadeiro, que transforma todas as situações. Essa era a missão de Deus. Mas antes, Deus falava com aquele povo, para aquele povo transmitir a outras nações. Infelizmente, o povo não entendeu essa verdade, e eles passam a viver essa verdade somente com os apóstolos. Nós lembramos também do livro de Jonas, quando Jonas tem a obrigação de pregar em Nínive, ele magoado por seu coração, pela morte de seu pai, que era um sacerdote, ele se recusa. Deus mostra para ele: se você não quer ir pelo caminho que eu estou te ensinando, existirá um outro caminho mais difícil, mas no final de todas as coisas, você cumprirá aquilo que eu estou designando para você fazer. E nós sabemos da história de Jonas. Jonas prega para aquela cidade, uma cidade de gentios, e aquele povo se converte ao Senhor. Mas antes Deus fala com o seu povo, e hoje Deus quer falar conosco para que nós possamos transmitir a outras pessoas também. A palavra do Senhor no Salmo de número 1 começa nos trazendo alguns conselhos extremamente importantes, para que nós possamos estar firmados nessa rocha, para que nós possamos estar atentos à voz de Deus, e sabermos que esse Deus é o Deus que cuida de nós, para que nós possamos demonstrar através das nossas atitudes o quanto nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Por isso, ele nos diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Em primeiro lugar, a palavra bem-aventurado significa muito feliz ou extremamente feliz. Extremamente feliz é aquele que não
é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse verso de número 1, se você observar, ele é algo progressivo em relação ao pecado. Ele está aconselhando aquele que era o povo de Deus a não parar sobre o pecado, a não viver sob a influência do pecado, porque ele sabia o quanto nós somos influenciados, e a influência que deve estar sobre o nosso coração não é a influência do próximo, mas a influência da palavra de Deus sobre nossas vidas. Ele nos diz: extremamente feliz é aquele que não anda, ou seja, aquele que não está lado a lado, aquele que não para poder ouvir aquilo que os outros estão nos dizendo. Ele continua dizendo: aquele que não para simplesmente ouvir e dar os seus ouvidos, emprestar os seus ouvidos aquilo que não é a vontade de Deus, aquilo que não é o conselho de Deus, aquilo que não é o propósito de Deus. Ele nem anda, ele nem para, e muito menos ele se assenta na roda dos escarnecedores. Às vezes nós temos essa ideia de roda dos escarnecedores, que esse é o final do conselho. Antes ele começa andando, depois ele para, fala: não, peraí, deixa eu te ouvir direito, e agora nesse momento, não, então vamos sentar aqui para você me contar essa história direito. Às vezes nós olhamos e pensamos de roda dos escarnecedores como algo simplesmente no sentido de um bar, onde ali existe uma mesa, e tem muitas pessoas ímpios ali sentados, e ali nós paramos e eles começam a zombar de Deus, e na verdade não é isso, isso é um complemento. Mas andar nos caminhos dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda, é simplesmente nós estarmos prontos, estarmos com os nossos corações prontos a não dar vazão ao pecado. A roda dos escarnecedores se dá quando nós damos vazão aos nossos ouvidos para ouvir aquilo que não é a verdade. Se você quer saber de mim, meu irmão, venha conversar comigo. Ninguém sabe mais de mim do que eu mesmo. Quando nós paramos para ouvir aquilo que não provém do Senhor, aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que traz a dissolução, aquilo que traz a contenda, quando nós caminhamos ouvindo fofocas, quando nós paramos para ouvir fofocas, e quando nós sentamos em uma roda para ouvir fofocas, o que nós estamos fazendo? Nós não estamos sendo felizes, porque automaticamente eu estou fazendo uma outra pessoa que não pode se defender infeliz. E sabe o que isso significa? A prova disso é que todas as vezes, e eu quero que você entenda que não existe pecado grande ou pecado pequeno, todas as vezes que você faz algo que não agrada a Deus, contra outra pessoa, você se levanta contra outra pessoa, você não se levanta contra ela, mas você se levanta contra o próprio Deus. A ofensa contra o próximo não é contra de fato o próximo, mas é contra o próprio Deus. Mas Ele nos traz um outro conselho para nós alcançarmos essa felicidade, para que nós possamos não esmurecer. Ele nos diz: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A lei do Senhor é a palavra de Deus, é a palavra que nos guia a vivermos tudo aquilo que Ele tem para nós como propósito. Antes de nós estarmos andando com os conselhos de pessoas que não vão nos fazer caminhar para mais próximos de Deus, antes de nós pararmos para ouvir essas pessoas, antes de nós simplesmente nos assentarmos para ouvir, eu estou atento, porque o meu prazer está em receber os conselhos que vêm da palavra de Deus. Você não precisa receber conselhos de quem não vai te conduzir para mais próximos de Deus, mas você precisa aconselhar quem está longe de Deus para poder vir a mais perto de Deus, para ter prazer na lei do Senhor, nessa lei meditar de dia e de noite, e você viver os propósitos do Senhor. O Senhor chama o povo dele, em vez de estar escutando conversas paralelas, em vez de estar emprestando o seu ouvido para aquilo que não é o propósito de Deus,
começar a se alimentar da palavra de Deus e analisar em cada ato da sua vida: será que a minha vida tem conduzido à vontade de Deus? Será que eu tenho vivido os propósitos de Deus? Será que eu tenho andado segundo a vontade de Deus? Ele olha para dentro de si, ele tem essa certeza, porque ele tem intimidade com a palavra de Deus, porque ele ora a Deus em uma conversa. Antes dele se deter, antes dele caminhar, antes dele parar e se assentar, ele tem esse mesmo processo, só que com o Senhor. Ele sabe do seu relacionamento com Deus, ele busca a Deus em uma conversa, ele busca a Deus, a resposta de Deus através da palavra. Aquilo que está acontecendo, então eu vou orar a Deus, eu vou buscar a vontade de Deus, eu vou buscar o propósito de Deus. O crente, meu irmão, aquele que crê em Deus de fato, ele vive segundo a palavra dele. Por isso, tudo aquilo que nós estamos dizendo aqui, nós precisamos analisar o nosso coração e saber: será que eu estou vivendo? Nós clamamos, temos orado todos os dias por um avivamento, temos pedido ao Senhor, através de canções: Senhor, reaviva a tua igreja de novo. Esse avivamento, antes de ser em uma comunidade, tem que começar em nós, onde a palavra vai ser a nossa base de direção, onde eu usarei dessa palavra para poder transformar a vida das pessoas, onde eu usarei dessa palavra para fazer a diferença na vida das pessoas, onde eu terei o prazer de ler a palavra de Deus e saber que ela é de fato o guia da minha vida, aquilo que traz paz em meu coração. É por isso que nós muitas vezes sofremos, é por isso que muitas vezes nós nos corrompemos, porque quando as coisas apertam, quando a coisa fica difícil, em vez de nós confiarmos na lei de Deus, termos o prazer de buscar a palavra de Deus, de andar segundo a vontade de Deus, eu paro para escutar os outros, eu quero ouvir o conselho dos outros, eu estou buscando resposta nos outros, e muitas vezes os outros vão se condoer comigo, em vez de eu simplesmente buscar qual é o propósito de Deus. E aí nós passamos a não ser felizes. O exemplo maior que ele pode nos dar acerca de um homem que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, é o verso de número 3. Ele nos mostra que, independente da estação que nós possamos estar vivendo da vida, independente do momento da vida que nós possamos estar passando, o Senhor estará conosco em todo o tempo. Nós teremos fé e olharemos para as dificuldades com a certeza de que Deus tem cuidado de nós em todo o tempo. Isso não significa ausência do medo, isso não significa ausência de momentos de ansiedade, mas significa que mesmo em meio ao medo, mesmo em meio à ansiedade, o Senhor é quem acalmará o nosso coração. Antes de ler esse verso 3, eu quero que você reflita na situação de Moisés. Moisés estava diante do Mar Vermelho, todo aquele povo nas suas costas, esperando a resposta, uma provisão, e provavelmente 95% deles dizendo: agora lascou, nós vamos morrer tudo na base da espada, agora já não tem mais jeito. Mas Moisés, que ouvia a voz de Deus, que tinha prazer no relacionamento com Deus, que havia visto uma sarça queimando, e essa sarça não se apagava, ele simplesmente diz a Deus: Senhor, agora é com o Senhor, ou o Senhor resolve essa situação, então tudo que o Senhor começou vai ser perdido. E Deus simplesmente traz a ele a resposta no momento certo. Com o seu cajado ele toca sobre a água, o mar abre dos dois lados e aquele povo passa em seco. Aquele povo atravessa todo aquele mar em seco, chega salvo no outro lado da margem, porque um homem tinha prazer na lei do Senhor, nela meditava de dia e de noite, e usou dessa palavra para poder transformar a situação não somente da sua vida, de todo um povo escolhido por Deus. Nós precisamos ter a sensibilidade. O verso 3 diz assim: ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido.
Nós vivemos em uma igreja de muitos pescadores, que gostam de ir para o rio pescar. Vai lá por volta de agosto, no rio Juruena, não nos dias de culto, é claro. Vai lá, olha como está o caminho até chegar na ponte. A terra dos dois lados, seca, esperando a chuva, com sede. Mas quando você desce com um barco na água, você olha para as duas margens do rio, as árvores continuam frondosas, com as suas folhas verdes, nem mesmo a poeira do asfalto pode tirar aquilo que está sobre elas. Da mesma forma é a vida do cristão, que tem dentro do seu coração o prazer em meditar na lei do Senhor. Ele olha para dentro de si diante da adversidade, e ele tem dentro do seu coração a certeza de que Deus tem um plano perfeito para todas as coisas, e que esse plano, a maioria esmagadora das vezes, não é o mesmo plano que eu tenho para mim mesmo. Augusto Nicodemos, em um podcast, ele dizia que o ápice da espiritualidade é ver tudo dando errado e sabendo assim, Deus tem um propósito no meio de tudo isso, e eu vou vencer no final. O ápice de uma vida cheia do Espírito Santo é mesmo estar no vale da sombra da morte, não temer mal algum, porque ele sabe que ali o Senhor está com ele. Ele não titubeia, ele não olha para dentro de si e simplesmente se apaga, não simplesmente retrocede, mas ele continua marchando em direção àquilo que é o propósito de Deus. E aqui nos versos 4 e 5, ele traz duas comparações muito importantes, e ele traz essa comparação para nós que estamos aqui dentro da igreja. Ele diz assim: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores da congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Sabe o que ele está nos dizendo? Que enquanto nós buscamos o conselho em Deus, enquanto nossa ansiedade é colocada diante de Deus, enquanto os nossos medos são lançados diante de Deus, quando as nossas decepções são colocadas diante de Deus, quando os nossos fracassos são colocados diante de Deus, nós não tememos mal algum. Mas o ímpio, ele procura inúmeros caminhos. Ele vai procurar o caminho das drogas, ele procura o caminho do álcool, ele procura o caminho da prostituição, e aquilo só tem afundado cada dia mais. Mas nós que buscamos a vontade de Deus, andar segundo a lei de Deus, nós prevaleceremos no dia do juízo. E sabe por que ele está dizendo isso para crente? Que o verso de número 5 diz assim: por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores da congregação dos justos. Quer dizer que chegará um dia que o Senhor irá peneirar o seu povo, e de um lado estará o trigo, e de outro lado estará o joio. Aqueles que andam segundo a vontade de Deus serão chamados por Deus: vinde a mim, benditos de meu Pai. Mas aqueles que não conhecem a Deus, que vivem a sua vida andando no caminho dos ímpios, sentando na roda dos escarnecedores, parando para ouvir aqueles que não trazem conselhos que condizem com a palavra de Deus, esses chegarão diante de Deus, e o Senhor dirá: olha, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. E eu acho isso tão interessante, que o fato de Deus não nos conhecer é simplesmente pelo fato de nós não relacionarmos com Ele. Eu só conheço quem eu me relaciono. Eu posso conhecer 95% dos que estão aqui nessa noite, mas talvez tenha alguém que eu não conheça, que veio nos visitar pela primeira vez. Ou seja, Deus é da mesma forma. Se nós não relacionarmos com Ele, como que Ele irá nos conhecer? E Ele diz: pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Ele sabe quando nós estamos vivendo debaixo da vontade dEle. Ele sabe quando nós não estamos andando sob os propósitos dEle, quando nós estamos sendo pedra de tropeço a outras pessoas.
Ele sabe quando o nosso testemunho, a nossa vida tem mais dito sobre nós do que sobre Ele. Ele sabe, Ele conhece. E Ele diz que o caminho dos ímpios perecerá. Você pode até não acreditar no céu e no inferno, mas eu não quero pagar para ver não. Você pode até achar que isso é conversa, que você tem mais um tempo, mas Ele nos diz que o caminho dos ímpios perecerá, que o caminho daqueles que não andam no propósito de Deus, que não confiam na palavra de Deus, esses perecerão. Esse um dia se acabará. Por isso, olhe para o seu coração, analise o seu coração. Cotidianamente nós temos dito a cada culto: analise o seu coração. Como tem estado a sua vida? Você é capaz de renunciar pelo amor a Deus? Eu quero encerrar essa mensagem de hoje trazendo uma analogia. Quando um casal começa a namorar, a moça continua na casa dos pais e o moço também continua na casa de seus pais. Por mais que eles se encontrem cotidianamente, quando os pais autorizam os dois se encontrarem, pelo menos essa deveria ser a tônica da coisa, quando os pais autorizam, eles se encontram, mas eles ainda não vivem juntos. Mas chega um dia que o rapaz vai lá, pede a moça em casamento, a moça aceita, conversa com os pais, marcam a data do casamento, e ali, a partir do momento daquela data que eles escolheram, eles chegam aqui dentro da igreja, casando no civil, sobem aqui, recebem a bênção do Senhor, e a partir desse momento, por amar um ao outro, ambos fazem uma renúncia de dentro da sua casa. Eles passam a renunciar os seus pais, eles dos dois lados. Pastor, eles não devem honrar mais os seus pais? É óbvio que devem, mas a partir desse momento, deixará o homem, o pai e mãe, se unirá à sua esposa. Ou seja, a partir desse momento, a partir do dia 17/12 de 2011, eu me lembro a data bem, eu passei a não ser mais filho da Cida e do Tadeu, mas eu passei a ser o esposo da Tatiane. A Tatiane passou a não ser mais a filha da Lete e do Dalton, mas passou a ser a esposa do Lucas. A partir do momento que esse amor está sobre os nossos corações, o amor de Cristo está sobre nossas vidas, nós não temos problema em renunciar qualquer coisa que seja. Quando o Espírito vai lá e te constrange através de amor, e começa a gerar amor no seu coração, você passa a olhar para tudo aquilo que te prende, e você passa a renunciar por amor a Ele. A maior renúncia que um homem ou uma mulher pode fazer é a renúncia de seus pais. E você precisa olhar para dentro de você e saber: poxa, talvez eu ainda não renunciei, porque eu ainda não casei, mas eu devo amar ao Senhor sobre todas as coisas, e por isso não importa qual seja o preço, eu devo renunciar por amor a Ele. Eu devo seguir aquilo que a palavra de Deus me instrui, aquilo que a Bíblia me manda, aquilo que a Bíblia me diz. Não ande, meu irmão, não ande no caminho dos pecadores, no conselho dos ímpios. Não pare diante dos pecadores, nem se assente na roda dos escarnecedores, mas antes tenha prazer em saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, porque em todos os momentos, em todas as circunstâncias, você estará fortalecido, porque mesmo quando você estiver fraco, ali você estará forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em sua fraqueza. Se coloque de pé em nome de Jesus.